Alô, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa matéria de História. E a gente vai trabalhar um pouquinho o conteúdo que estão nas páginas do nosso livro didático do segundo bimestre, nas páginas 76 até a página 82. Eu espero que você entenda tudinho, tá? Vamos lá? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as sociedades sedentárias. Pois é, você lembra que a gente já conversou sobre as sociedades nômades, que são aqueles povos que saíam de lugar para lugar e procuravam água e comida em outros lugares? Pois é, hoje nós vamos falar sobre as sociedades sedentárias, que são aquelas sociedades que permanecem no mesmo lugar. As sociedades sedentárias se fixavam, faziam residência num determinado lugar. E o objetivo delas era cultivar a terra e criar animais domésticos para que eles pudessem sobreviver. Esse era o objetivo das sociedades sedentárias. E para isso eles precisavam trabalhar na terra, ou seja, fazer as atividades agrícolas. Isso que é agricultura. É você trabalhar com a terra, você plantar e colher para que você possa viver, certo? Quando eles praticavam a agricultura, no começo eles precisavam de ferramentas para que eles pudessem trabalhar com a terra, para plantar e para colher. Alguns objetos eles eram feitos com as pedras, como você pode ver aqui, ó, que é o caso desse martelo, né? Era feito com pedra e era feito com madeira. Outros objetos, como essa foice que você pode ver aí, ele foi feito com pontas de flecha, com lanças, entre outros materiais, certo? Eles também usavam o ferro fundido, certo? Como você pode ver aqui. Deixa eu perguntar para você, você sabe quem foi o primeiro homem sedentário? E a primeira mulher, você sabe? Eu vou te contar agora. Os primeiros sedentários foram Adão e Eva. Pois é, eles estavam lá no Jardim do Éden e quando eles saíram do Jardim do Éden, eles precisaram se sustentar, eles precisavam de alimentos. E aí Deus falou para eles assim, olha, vocês vão cultivar a terra. Então, eles começaram a fazer o trabalho sedentário, ou seja, cuidar da terra, fazer um trabalho agrícola para que eles pudessem sobreviver. Esse processo ele é chamado de sedentarização. Por quê? Porque os seres humanos, eles vivem juntos, eles param em um só lugar e aí eles vão cultivar a terra para poder sobreviver. Isso é a sedentarização. Se você lembra o que a gente estudou lá no primeiro bimestre, as primeiras sociedades, as primeiras cidades, elas eram feitas perto do quê? O que era mais importante que tivesse? Pensa aí um pouquinho. Lembra que a gente estudou lá na sala? Muito bem, se você respondeu água, você está certo. Precisava que existisse água nas cidades. E para que isso acontecesse, as cidades eram formadas perto dos rios. E era assim que as pessoas faziam o processo de irrigação, ou seja, traziam a água para perto da plantação e dessa forma eles conseguiam plantar melhor e a plantação podia crescer mais, eles conseguiam mais mantimentos, porque uma plantinha precisa de água, né? Então, era assim que eles faziam. Como você pode ver na imagem aí. Eles criavam valas e permitiam que a água do rio chegasse próximo das plantações. Só que hoje em dia, as plantações são feitas sempre perto das águas? Não, né? Nem sempre as plantações precisam ser feitas perto das águas. Sabe por quê? Porque nós temos algo hoje em dia chamado tecnologia. E essa tecnologia permitiu que a gente fizesse a nossa plantação aonde quisesse. Por quê? Porque existem formas diferentes de irrigação, como por exemplo aqui na imagem.
Você consegue perceber a semelhança dessa imagem ali, o sistema de irrigação anterior? Essa imagem, ela está mostrando um sistema diferenciado. Tem canos que trazem água. E eu não estou conseguindo ver nem o rio por perto. Mas mesmo assim tem a água. Então, a modernidade, a tecnologia permitiu que nós fizéssemos as nossas plantações de forma diferente das pessoas das primeiras cidades. Mas mesmo estando diferente, eu ainda consigo perceber a semelhança entre as duas imagens. Você consegue perceber daí? Vou voltar à imagem anterior. Tem alguma semelhança? Eu espero que você tenha percebido que a forma de plantar nessas duas imagens, ela está bem semelhante. Inclusive, aqui na imagem, você consegue perceber que tem também, como se estivesse fazendo um riozinho aqui na vala, né? Então, você percebe que a forma de plantar, né, o formato, ele é semelhante. Mas a diferença é que a gente não precisa estar próximo do rio como as primeiras cidades precisavam, porque hoje em dia nós temos tecnologia. Nós falamos um pouco sobre as primeiras cidades. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Brasil? Como que é a agricultura no Brasil? Quais são as coisas, os termos e assuntos que a gente precisa falar e compreender? Você sabia que o Brasil hoje em dia é o maior produtor de soja do mundo? Pois é, esse grãozinho que você está vendo aqui é chamado de soja. E para que você consiga plantar esse grãozinho, você precisa de espaços grandes de terra, certo? Esse espaço grande, como está mostrando aqui na imagem, você consegue ver o final dessa plantação? Eu não consigo. É muito grande, não é? Tem um nome para isso. Se você tem uma terra pequena, essa terra vai receber um nome por ser pequena. Se você tem uma terra grande, essa terra também vai receber um nome por ser grande. Vamos descobrir quais são esses nomes agora? Minifúndio é uma pequena propriedade agrícola. Então, minifúndio já está no nome, né? É mini. Então, se é mini, é uma propriedade agrícola pequena, certo? Então, lembra aí, minifúndio é um pedaço de terra pequeno. É aquela chácara, aquele sítio que você tem na sua família, que você gosta de ir para brincar, para passar o final de semana. Isso é um minifúndio. Latifúndio é o pedaço de terra grande, muito grande, certo? Como na imagem que a gente viu anterior. É aquele pedaço de terra que é tão grande que você não consegue nem ver o final da plantação. O latifúndio nem sempre ele precisa ser cultivado. Tem pessoas que têm o latifúndio, mas que não fazem plantação. Pode acontecer. O latifúndio tem uma regra importante, a gente precisa lembrar disso. É um pedaço grande de terra, mas esse latifúndio ele precisa ter mais do que 1.000 hectares para ser considerado um latifúndio. E eu vou te dizer uma coisa, 1.000 hectares é muita coisa, tá bom? Agora, você sabia que uma pessoa em cada 100 pessoas pode ter um latifúndio? Então, aqui no nosso Brasil, do total do Brasil, apenas 1% tem um latifúndio. Isso significa que metade do Brasil, da terra do Brasil, ela está com uma quantidade muito pequena de pessoas. E a outra metade ficou para o restante da população, que é muita gente. Depois da soja, o Brasil exporta muitos outros produtos, como, por exemplo, o açúcar, o álcool, as carnes, principalmente carne de frango. Todos esses itens, eles precisam de grandes extensões de terra para conseguir desenvolver, né? Para que você consiga fazer uma boa agricultura com eles. Afinal de contas, nós estamos estudando história. E
quando nós estamos estudando história, a gente precisa lembrar de perguntar sempre onde foi que isso começou. Isso que a gente está pensando agora, tudo que a gente está vendo agora, começou aonde? Você lembra que lá no primeiro bimestre a gente leu a carta de um homem chamado Pero Vaz de Caminha? Você lembra que ele estava escrevendo uma carta para um rei lá em Portugal chamado rei Dom Manuel? Um pedacinho da carta dele falava assim: a terra em si é muito boa e tem bons ares. Isso significa que ele estava falando dessa terra que a gente está vendo agora, dos latifúndios e dos minifúndios. Então, significa que esse processo de latifúndio, minifúndio, de exportar, de importar, começou lá com os portugueses. Pois é, quando os portugueses chegaram aqui, eles fizeram com que a terra ficasse do jeito que ficou hoje e eles exploraram bastante a terra do Brasil. Eles começaram lá no litoral, no Nordeste, Sudeste, e aí eles usaram todos os bens, todas as coisas que a gente tinha para oferecer lá nessa região, e depois eles foram dividindo a terra entre as pessoas, certo? Que são chamados de capitanias hereditárias. Esse nome é o processo de dividir as terras. Foi quando os portugueses dividiram as terras. Entre quem, professora? Quem foi que recebeu esses pedaços de terra? Os ricos. As pessoas que tinham mais status e condição, por exemplo, os nobres, os funcionários do rei, os burgueses, que são pessoas ricas e comerciantes, certo? Todas essas pessoas tiveram direito a um pedaço de terra, um bom pedaço de terra. E essa divisão foi chamada de capitanias hereditárias. Depois, muito tempo disso, no século XVI, existiu uma mercadoria rara que foi utilizada para ganhar muito dinheiro aqui no Brasil. Vamos ver se você conhece essa mercadoria. Você conhece? Você usa? Como que é o nome? Fala aí para eu ouvir. Muito bem, você está muito espertinho hoje. Açúcar. Exatamente, o açúcar que a gente conhece hoje bastante, no começo ele era muito raro. As pessoas não tinham acesso ao açúcar. E isso fazia com que ficasse um produto muito caro, porque todo mundo queria. Isso fez com que as plantações aumentassem. Ué, professora, plantação de quê? Plantação da matéria-prima do açúcar. O açúcar, ele não é só assim, bonitinho no pacote do jeito que você conhece. Ele vem de uma planta chamada cana. E ela, hoje em dia, a gente chama de cana-de-açúcar. Facinho, né, de saber de onde veio o açúcar? Pois é, a cana-de-açúcar é uma planta e ela foi muito valorizada nesse período do século XVI. Por quê? Porque as pessoas queriam muito açúcar. E isso fez com que acontecesse o quê? Algo que a gente chama de monocultura. Professora, o que é monocultura? A monocultura é um sistema de exploração do solo com especialização em um só produto. Ou seja, quando eu pego o meu latifúndio, que é um grande espaço de terra, e eu utilizo só para um produto. E naquela época, qual que era o produto que eles usavam? A cana-de-açúcar, muito bem. Hoje em dia, existe algum produto que passa pela monocultura? Vou esperar você responder. Tem algum produto hoje em dia que acontece a monocultura? Muito bem. Se você respondeu que sim, você está certo. Que produto é esse? Você consegue me dizer? Você está acertando 2 vezes. Parabéns, a soja. Você lembra que eu falei que nós somos o número 1 em produção de soja no mundo? Pois é, e para que a gente consiga produzir esse monte de soja, a gente precisa de latifúndios, e muito latifúndio, né? E para que existisse muita cana-de-açúcar, as pessoas, os chefes, os donos dos latifúndios, os latifundiários,
eles usavam uma mão de obra, que é a mão de obra escrava. Primeiro, quem foram os escravizados foram os indígenas. Depois que passou o tempo, outro povo escravizado foram os africanos também, né? Todo o território brasileiro existiam pessoas escravizadas que trabalhavam na produção, na extração de cana-de-açúcar, certo? Para quê? Para que fosse feito açúcar, os portugueses vendessem e ganhassem bastante dinheiro. Nós podemos concluir também que existiam outros tipos de produtos que eram explorados aqui no Brasil pelos portugueses através das pessoas escravizadas. Produtos como fumo, como algodão, borracha natural, né? Entre outras coisas, couro, entre outras coisas, foram explorados pelos portugueses aqui nesse período. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha entendido. Agora você vai finalizar todas as atividades, vai realizar tudinho direitinho. E a página 83, eu quero lembrar você que é a página do nosso trabalho. Então, depois que você fizer essas atividades, que você entender todo o assunto, assistir aqui o nosso vídeo e ler tudo, entender tudo, corre para fazer o trabalho, tá bom? Que já tá na página seguinte. Então, você consegue, tá? Um abraço, fica com Deus e eu tô morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora pra gente se encontrar e acabar com essa história de ficar se vendo só por vídeo, né? Um abraço e até a próxima. Educação Adventista, muito além do ensino.